Oi gente, eu sou o Paulo Henrique da Fábrica de Sonhos de Jaraguá do Sul. É um prazer estar aqui fazendo essa aula para vocês. E na aula de hoje, como eu falei antes, a gente vai aprender a fazer aquele lindo arco-íris com a nuvem, ok? Então a gente vai começar fazendo a construção da nuvem, depois a gente parte para a parte do arco-íris. A nuvem, a gente faz ela orgânica. Teria as duas formas de se fazer, com ela medida, com as medidas todas certinhas, ou ela da forma orgânica, né? Eu gosto assim, até porque geralmente acaba sendo mais rápido, a gente não precisa ficar medindo. Geralmente uma pessoa só infla a nuvem, então ela consegue ter esse parâmetro dos tamanhos somente olhando, né? Normalmente a pessoa que vai inflar essa nuvem, ela vai usar, bom, antes de mais nada, desculpa, eu atropelei um pouquinho, né? Mas para esse projeto aqui a gente usou os balões Happy Day na cor branco, 9 polegadas e 5 polegadas para nuvem. E a gente usou um pacote do 260 sortido para tirar alguns balões ali nas cores do arco-íris, ok? Então vamos lá. A pessoa que vai fazer a construção da nuvem, então ela consegue facilmente ter a noção dos tamanhos, né? A nuvem, eu gosto daquela nuvem que no centro ela é maior e depois ela vai diminuindo para o final. Ela fica parecendo com uma nuvem de desenho animado, algo nesse sentido. Então, normalmente a gente começa a construção, inflar pelo cluster do meio. O que eu posso dizer para vocês, se vocês quiserem ter uma referência, faça tamanhos diferentes de balões nesse cluster, sendo que o maior deles, se você quiser medir, o maior deles em torno de 8 polegadas, né, e o menor em torno de 6 polegadas. Normalmente a gente faz isso sem medir, a gente faz isso só na percepção mesmo. Então a gente constrói sempre clusters de tamanhos diferentes, mas a gente vai variando os tamanhos dele para a nuvem ficar e afinando para o final, né, para cada final. Então a gente vai fazer esse primeiro cluster nesse tamanho, vai fazer o segundo cluster, se vocês observarem, um pouquinho menor, ok? Também variando nos tamanhos, mas porém ele um pouquinho menor. Esse daqui vai ser um só, né? Que é o cluster do meio, e esse daqui a gente tem dois aproximadamente iguais, não precisa ser exatamente iguais, porque vão um de cada lado da nossa nuvem, tá certo? Dessa forma aqui. E assim, a gente vai construindo, até eu aconselho vocês a inflar esses balões e colocando no chão, em cima da mesa, mais ou menos nessa ordem mesmo, que depois você vai construir a nuvem. O cluster maior, aí um de cada lado, coloca na posição que ele vai ali no final na nuvem. Depois você vai pegar mais dois clusters aproximadamente do mesmo tamanho, porém menores do que esse daqui. E assim você vai fazendo, e no final você vai construir mais dois clusters para ir nas pontas, um tamanho um pouquinho menor, deixa eu abrir ele aqui, do que o anterior. Sempre mais ou menos nessa lógica aí. A nuvem, ela é uma figura muito abstrata, então se ficar um lado um pouquinho maior, um lado um pouquinho menor, não tem problema nenhum, vai ficar legal do mesmo jeito. Então não se preocupem com isso, com ter medidas exatas, se está muito parecido ou muito diferente um lado do outro, ok? Então a gente vai pegar o fio de nylon, certo? E a gente vai começar a construção. Normalmente eu começo do cluster do meio, né? Faço uma lateral, depois eu volto e faço a outra lateral. Porque eu acho mais fácil dessa forma, eu consigo apoiar esse cluster e colocando os outros clusters em cima aqui, e faço isso ou no chão ou na mesa tranquilamente. Então, como eu sei que eu vou construir um lado e do outro, depois eu vou precisar acrescentar mais clusters, eu já vou deixar uma boa sobra ali de uns 70, 80 centímetros de fio de nylon, porque eu vou precisar no final. Então eu vou amarrar no cluster do meio. Essa nuvem é muito versátil, você pode usar em vários temas, né? Ursinho pool, jardim, enfim, tem uma centena de temas aí muito legais que você pode usar a nuvem, tá? Uma ou mais nuvens, balão de ar quente, né? Enfim, então esse é o cluster do meio. A gente vai pegar aqui na ordem o cluster seguinte. Faça um cluster bem apertado, né? Uma guirlanda bem apertada. Então geralmente eu empurro mesmo esse cluster de cima e faço com o fio de nylon tensionado a colocação desse cluster seguinte. Pegamos o próximo, da mesma maneira, eu aperto ele
E quanto mais juntinho tiver, menos vai aparecer ali a linha, a estrutura, né? Mais legal vai ficar. E esse daqui é o cluster do final, a gente vai colocar ali. Aqui. Vamos cortar o excesso, esconde o fio de nylon ali dentro. E aí você... Opa, quase caiu. E aí você vai fazer aquela construção do outro lado e vai usar aquele pedaço de fio de nylon que você já deixou preparado para isso, tá? Então vamos lá, tá na ordem, né? Temos mais 3 clusters para colocar desse lado, cluster do meio e foram 3 para o lado de lá. Mesma coisa, né? A gente vai acrescentando vários clusters aqui. Opa, escapou, não tem problema, volta e faz de novo. Aqui você já tem uma nuvem legal, né, parecido com uma nuvem, só usando essa técnica que eu ensinei para vocês. Mas a gente ainda construiu alguns trios para fazer um acabamento legal e dar uma cara mais interessante ainda para a peça, tá? Que são esses trios? São esses aqui, né? Eles são triozinhos com balões de 5 polegadas, inflados em tamanhos diferentes, para a gente acrescentar aqui e dar uma cara mais interessante para essa nuvem. E para fazer a colocação é muito fácil, a gente pega geralmente o bico de um balão do cluster que já está aqui na nuvem, ó, pega o bico, puxo para fora, pego o meu triozinho e vou acrescentar, passando 2 ou 3 vezes ao redor. Não precisa amarrar, só você passar mesmo ao redor ali dos balões, ele já vai segurar, já vai travar muito bem. No meio. Vocês já vão ver que já vai dando uma cara bem mais legal para a nuvem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triozinhos e mais 7 clusters construídos aqui na guirlanda, ok? Os triozinhos, lembrando, foram sempre balões de 5 polegadas. Então aqui você já tem a sua nuvem pronta. Essa nuvem você poderia usar ela sozinha já em vários tipos de decorações, como eu falei, né? Que por si só ela já ficaria bem bonita, tá? Pendurada ou aplicada em um painel, enfim, de várias formas diferentes aí. We do it now.